Hoje sou um com meu Salvador, o que Jesus é. Hoje sou um com meu Salvador, o que Jesus é. Eu também sou. Obrigado, Jesus, por essa verdade. Mais uma vez te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a se assentar. Quero compartilhar um pensamento contigo. As últimas 2 semanas, como nós falamos na semana passada, a gente conversou a respeito da graça. E eu quero colocar um outro assunto hoje aqui com você, que é um assunto muito importante também, do ponto de vista da nossa estrutura, da nossa formação no sentido do cristianismo, como somos, como vivemos como cristãos, e são valores que precisam estar internalizados em nós de uma maneira muito intensa. Abra comigo a sua Bíblia, quero ler aí o Salmo de número 37 com você. Se você tem aí uma Bíblia com você, por gentileza, abra ela juntamente comigo. Quero ler do verso de número 1 até o 7. O texto diz assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Até aqui, nós paramos aqui. Esse salmo ele é muito extraordinário. Eu vou ler mais alguns versículos dele, mais no final aqui, mas vamos parar no verso de número 7. Davi, quando ele escreve esse salmo, eu acho curioso, assim, interessante a estrutura, porque Davi era um rei, e ele governava, e ele tinha poder e força para atuar numa área e numa região, e ele comandava um exército poderoso. Nós sabemos que, historicamente, Israel sempre teve exércitos importantes, significativos. Olhe hoje o que acontece. Se você olhar geograficamente para o território de Israel, o tamanho do país, a região, a localização que ele tem, o quanto ele é cercado por inimigos, e ali é diferente de nós aqui. A gente brinca um pouquinho, com os hermanos ali, com os argentinos, tiramos uma casquinha ou outra com eles, é argentino e tal, brincamos um pouquinho, mas não existe uma guerra, não existe um confronto declarado. Israel vive num ambiente em que o confronto é aberto, até hoje. Mas existe um poder, existe uma força, existe algo que protege, guarda, cuida da vida daqueles homens, daquelas pessoas que habitam ali, daquelas mulheres, daquelas famílias. Nós vemos aí recentemente, tudo que tem desenrolado do ponto de vista como se fosse um processo de guerra, como não, É um processo de guerra. E Israel está ali, permanece, resiste. E Davi, sendo o comandante, sendo o líder, sendo a liderança deste exército, ele dá um alerta para as pessoas como um todo, e ele diz assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Davi está dizendo assim para nós hoje, depois de 3.000 anos, não se preocupe quando alguém que não confia, que não entregou a sua vida a Jesus prospera. Não olhe para essa pessoa e tenha ela como sendo uma referência para você. Não olhe para essa pessoa e tenha ela como o teu apoio, a tua orientação, a tua capacitação. Não coloque nela essa expectativa. E ele diz: pois em breve eles vão secar como a relva e vão murchar como a erva verde. E é interessante isso. Esses dias eu vi uma discussão no Instagram. Eu gosto, na verdade, quando eu olho alguma coisa que me chama a atenção no Instagram, eu não gosto de ver o vídeo ou o corte que está ali. Eu gosto de ver os comentários. Porque ali você vê o que realmente, como realmente as pessoas pensam. E aí, um cara falando
usando numa palestra, não era uma pregação, não era um pastor, não é uma igreja, mas ele estava numa palestra falando de que ele era mais bem-sucedido do que Salomão, porque ele tinha mais bens, mais poder, mais dinheiro, escreveu mais livros. Ele faz até uma comparação, ele fala, olha quantos livros Salomão escreveu, né? Tem uma boa parte de Provérbios, Eclesiastes, ele faz até essa comparação. E aí eu fiquei olhando aquilo ali e pensei comigo, vamos esperar 3.000 anos. Eu sei que Jesus vai voltar antes de 3.000 anos, né? Temos essa certeza, assim, uma convicção nos nossos corações. Mas se nós esperássemos 3.000 anos, quem é que estaria sendo referenciado daqui 3.000 anos? Um ser humano aqui, conhecedor um pouco de alguns aspectos da palavra, mas mais um palestrante, ou Salomão continuaria sendo uma referência? Você entende o que eu quero te dizer? Davi, ele ensinou princípios e valores para o seu filho, né? Que depois o sucedeu no governo, dizendo o seguinte, não preste atenção naquilo e nas pessoas que não têm a verdade no seu coração e estão por aí divulgando ou fazendo coisas. Isso vai passar, e ele fala assim, isso é como uma erva verde, ele usa essa expressão, que logo vai murchar. Lá ali fora tem uns matinhos no canto aqui, faça uma experiência, arranque ali um matinho, ponha na calçada assim, sem estar em contato com a terra, e espere 2 dias para ver como ele vai estar. Se já não estiver seco por causa do sol, você sabe que isso vai passar. Mas Davi, o que eu quero que você pegue aqui é o que ele nos instrui, então, o que fazer. Ele fala primeiramente nos versos 1 e 2 do que nós não devemos fazer. Mas aí, a partir do verso 3, ele coloca um princípio, e ele fala, confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. E eu quero pegar essas palavras aqui, quero pegar 4 não palavras, ou expressões que tem aqui nesse texto, nos versos 3 e 4. 3, 4 e os 3 e o 4, principalmente, depois a gente vai entrar nos outros tópicos aqui do texto. Primeiro, confiança. Confiança é sentir-se seguro, é estar, do ponto de vista do pensamento de Davi, ou da palavra que ele usou para escrever o Salmo, é você estar despreocupado. E aí, põe a mão na sua consciência agora, nesse momento, nesse minuto. Você consegue estar totalmente despreocupado das coisas que circundam a sua vida, das suas responsabilidades, dos seus filhos, da sua casa, do seu negócio, do seu trabalho? Você consegue estar totalmente despreocupado das suas finanças, totalmente despreocupado da sua saúde? Será que nós temos esse nível de confiança? Será que existe em nossos corações essa capacidade de olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu confio em Ti. A minha empresa eu entrego nas Suas mãos. O meu trabalho, o trabalho das minhas mãos, a minha capacidade de executar o trabalho, o atender lá dos meus clientes, o meu gestor, o meu chefe, o dono da minha empresa, o lugar onde eu trabalho, ou qualquer outro tipo de pensamento nesse sentido, as minhas finanças, como eu falei, ou a minha saúde, eu confio no Senhor. Então Davi, ele traz um aspecto, ele coloca uma base e ele fala, não olhe para fora, não olhe para aquilo que está acontecendo ali fora. Confie no Senhor e faça o bem. E aí ele traz o segundo aspecto que eu quero abordar, habite na terra e alimente-se da verdade. Alimentar-se da verdade é saber quem Cristo Jesus é. Aliás, nós sabemos que Jesus falou, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele fala ainda que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, alimentar-se da verdade é entender que existe a palavra de Deus como verdade absoluta, existe o Senhor Jesus Cristo como aquele que nos apresenta essa verdade e que é apresentado em toda essa verdade. Aliás, nós temos falado repetidamente aqui do púlpito, né? Jesus está presente em toda a Bíblia, o simbolismo a respeito de Jesus no Velho Testamento é muito forte, é muito presente. Começa com a morte dos animais para cobrir a Adão e Eva, né? Eu usei a expressão começa, mas ali é um exemplo mais claro assim, mas começa desde o início. João escreve que nada do que foi feito se fez se não fosse através de Jesus. Então Jesus, ele está em toda a palavra. Quando Davi, ele fala, alimente-se da verdade, é claro que nós temos que entender temporalmente, né, cronologicamente, que Davi estava antes de Cristo. Ele não tinha como dizer, confie em Cristo.
Até porque ele sabia que haveria um Salvador, um Messias, mas ele não tinha o entendimento de quem era a pessoa de Cristo Jesus ali ainda. Mas ele fala, confie no Senhor, viva, alimente-se da verdade. Quando ele fala alimentar-se, quer dizer que você vai viver. O alimento é algo que te dá sustento, que te dá vida. Davi está dizendo, alimente-se da verdade. Se nós formos olhar, existem N salmos aqui que Davi escreve e fala a respeito disso, de nós confiarmos no Senhor, nós confiarmos na sua palavra, na sua promessa, naquilo que ele fez. Existem muitas expressões. Então, os 2 passos aqui, confiança, alimentar-se da verdade. E aí ele traz uma palavra no verso de número 4, agrade-se do Senhor. E eu gosto dessa palavra porque o agrade-se aqui, o agradar-se do Senhor, é quase como se fosse uma expressão assim, tudo que eu tenho, o Senhor é o que me basta. De tudo que eu tenho, o Senhor é o que me basta. Entende a expressão? De tudo que eu tenho, o Senhor é o que me basta. Se eu perder algo que não tem uma relação com o Senhor, isso não me faz falta. Por exemplo, você ter ou não ter um carro, independe da sua relação com Deus, você ter ou não ter um carro. Então, se você tem um carro, bênção, que legal você tem um carro. Se você não tem um carro, você tem o Senhor, e isso te basta. Você entende o que eu quero te dizer? Ter o Senhor é o que é suficiente. Paulo fala isso, lá no seu diálogo ali, quando ele expressa o diálogo dele com Deus, e fala, olha, existe um espinho na carne, eu não vou entrar aqui na definição teológica disso, que ela tem muito conteúdo ali, muita informação para passar sobre isso. Mas quando ele fala assim, a tua graça, a minha graça te basta. Deus fala para Paulo, a minha graça te basta. É como se Deus estivesse dizendo para ele, olha, todo o restante, tudo que está em volta, toda a tribulação, toda a perseguição, todo o açoite, toda a fome, toda a perda que você teve, isso é irrelevante. O que você precisa é ter a minha presença. E o agradar-se aqui que Davi expressa no Salmo 37, ele está dizendo assim, que você é feliz com aquilo que você tem. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, na primeira carta, verso 18, ele diz, em tudo dai graças. Olha lá, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Meu irmão, se você está em Cristo, a graça e o favor de Deus estão sobre a sua vida. E você precisa ser grato. Ah, Ivo, mas você não sabe a mulher que eu tenho, a minha sogra, o meu cachorro, como ele me dá trabalho, o meu trabalho, como é difícil de fazer as coisas, como o meu chefe, o meu colega de trabalho, os meus subordinados não me obedecem. Percebe que a gente vai colocando problemas onde na verdade não existem. E Paulo ele está escrevendo, em tudo deem graças. É a mesma forma de expressão que Davi fala, agrade-se do Senhor. A palavra no original hebraico ali no Salmo 37:4 é anag, e quer dizer estar feliz com, ou até abusa um pouquinho e diz divertir-se com. Davi está falando assim, é divertido estar com o Senhor. Ah, Davi, mas você viu o exército dos filisteus que está cercando a nossa fronteira do lado tal e não sei o quê. Agrade-se do Senhor, se alegre com Ele. E a outra palavra que tem aqui, ou a outra expressão, ele diz assim, agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E aí eu confesso a você que eu não gosto muito dessa expressão satisfazer. Eu acho que não é a melhor maneira de expressar a palavra que está escrita no original. Porque satisfazer o desejo é uma coisa assim, quase que uma coisa de criança, assim, A criança que está batendo na mesa assim, eu quero refrigerante, eu quero... Sabe, eu penso um pouco nisso. Mas a palavra satisfazer aí, talvez você se surpreenda com essa informação. É a mesma palavra usada para Natã. O nome Natã. O profeta Natã que confrontou Davi, lá numa circunstância de pecado, é a mesma palavra que está escrita aqui, satisfará. E essa palavra, ela tem uma expressão, ela tem um sentido de doação, de doar, de entrega. E ela está colocada aqui de uma maneira a expressar um fruto daquilo que você está
recebendo de Deus. Quando ele diz satisfará o desejo do seu coração, é como se ele estivesse dizendo assim, do seu coração vai brotar, vai nascer, vai ser dado um fruto daquilo que você está buscando. Você se alegra no Senhor e isso vai gerar um fruto na sua vida. É uma expressão que eu acho mais correta, assim, é uma interpretação minha, na verdade, né? Uma boa parte dos textos, eu procurei algumas versões, mas uma boa parte dos textos fala a respeito desse modelo, dessa forma, né, do satisfazer. Mas o satisfazer aqui quer dizer que ele, né, o Davi estava dizendo assim, olha, eu me alegro com o Senhor de tal forma que existe um fruto, existe um resultado. Né, a palavra é Natã, estou procurando aqui o original dela, e a tradução seria dar, pôr, estabelecer, conceder, permitir, atribuir, consagrar, dedicar, pagar um salário. Por isso que se traduziu por, né, satisfará os desejos do seu coração. E aí ele usa a expressão que eu falei ali, ele está ligado a você confiar e, ao confiar, gerar um fruto. É uma das expressões que ele tem. E é a mesma palavra usada para o nome, né? Era o nome do profeta Natã, e existem outros Natãs na Bíblia. E Natanael, por exemplo, vem dessa origem, né? Deus é presenteador, é doador. Essa é a expressão Natanael. Então, está aí o sentido dessa palavra. Então, eu passei aqui com você 4 pontos. Confie no Senhor, né? Confie, alimente-se da verdade, agrade-se do Senhor e Ele vai satisfazer, vai gerar um fruto em você. E aí então vem o verso de número 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele faz uma reafirmação da confiança, e o mais ele fará, ele coloca aqui mais uma vez uma estrutura de que Deus vai gerar um fruto em nós. E aí vem o verso de número 6, que é onde eu quero concentrar um tempo aqui com você, e ele fala assim, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Meu irmão, quando Davi entende que ele confia no Senhor, ele anda na verdade, ele se alimenta da verdade, ele entrega ali, ele se agrada, ele se satisfaz com aquilo que Deus fez para ele, e ele gera um fruto. Isso faz com que sobressaia, e a palavra sobressair aí é aparecer, é surgir, é como se nós estamos usando aí o termo, né? A ascensão, é como se você for elevado a algum lugar. E ele diz assim, e aí vai sobressair a tua justiça. E eu paro nesse ponto aqui, quando eu li esse salmo, eu fico nessa palavra aqui, o que é justiça para Davi? O que é justiça para Davi? E como nós podemos entender justiça, sendo que ele estava antes de Jesus, 1000 anos aproximadamente antes de Jesus, que visão Davi tinha a respeito da justiça? Como nós vemos justiça para nós hoje? O que é justiça nas nossas vidas? Quero convidar você, depois, se você entrar no YouTube aí da Comunhão Cristã aqui de Maringá, Comunhão Cristã Maringá, eu não vou saber precisar, mas eu acho que um mês, mais ou menos, 1 mês e meio atrás, no máximo, o Leonardo trouxe uma mensagem aqui a respeito de justiça. Eu quero convidar você a assistir, se você estava presente, a reassistir. Assista essa mensagem, foi muito didática, teve um nível de profundidade muito bom, e eu acho que vale a pena nós revermos isso. Mas eu quero abordar alguns aspectos a respeito de justiça. E o texto fala que a nossa justiça vai sobressair. Sobressair é avançar, é subir, é crescer nesse sentido. E Davi fala, vai sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Quando nós falamos de justiça, nós precisamos entender que a palavra justiça tem sentidos e significados diferentes, conforme a maneira que nós olhamos para ela. Eu pesquisei aqui, por exemplo, na filosofia, a justiça é um princípio ético e racional de equilíbrio e equidade. Ele vai dizer que todos têm direitos iguais, precisam ter direitos iguais. Precisa haver equilíbrio e equidade em relação às pessoas, ou em relação às situações. Por outro lado, o direito, ele fala que a justiça é a aplicação correta das normas para garantir a ordem e a imparcialidade. Parece a mesma coisa,
Mas eu vou te dar um exemplo e você vai entender que não é a mesma coisa. Até a década mais ou menos, a década de 60, nos Estados Unidos, em algumas regiões do estado, havia uma segregação racial. E os negros, eles eram obrigados a usar banheiros próprios para eles, frequentar lugares próprios para eles, dentro de um ônibus ter um lugar separado para que eles sentassem. Poderia ter um lugar livre na área dos brancos e estar lotado a área dos negros, e todo mundo em pé, ou alguns em pé, e eles não poderiam sentar na área dos brancos. Porém, a justiça, do ponto de vista do direito, diz que a aplicação correta das normas determina aquilo. Então, não era justo que um negro sentasse no lugar de um branco. Você entende como justiça, do ponto de vista do direito, nem sempre vai parecer justiça do ponto de vista da filosofia, que é ter a equidade de todas as circunstâncias? Então, justiça é uma palavra que ela é interpretada de maneiras diferentes dependendo do contexto. E a justiça, do ponto de vista da teologia, do relacionamento de Deus, do relacionamento com Deus, perdão, é um atributo divino que tem o poder de julgar, de perdoar ou de redimir. São princípios teológicos mesmo. A justiça, do ponto de vista divino, passa pelo julgamento, pela redenção ou pelo perdão. São elementos que compõem a justiça do ponto de vista de Deus. E aí é interessante porque nós começamos a olhar a justiça por aquilo que nós entendemos como sendo justiça, que é a aplicação de uma norma, de uma regra, que é a aplicação de uma equidade, que todo mundo deve ser igual. E aí conceitos começam a entrar no ambiente da igreja. E as pessoas começam a pensar de uma maneira humana, num conceito humano. As pessoas começam a pensar numa forma de direito. E dizer assim, não, mas se eu orei mais do que o fulano, por que ele foi mais abençoado do que eu? Você pensa, filosoficamente, está certo, nós somos iguais, somos filhos, somos herdeiros de Deus, dedicamos um tempo para fazer algo, queremos uma resposta da mesma forma, com a mesma quantidade. Ah, por que o fulano mora numa casa mais bonita, mais ajeitada, maior, num bairro melhor? Por que eu passo aqui mais dificuldade? Se nós olharmos a justiça do ponto de vista cristão, do ponto de vista da igreja, nessa ótica, nós vamos cometer muitas injustiças, né? Fazendo um trocadilho aqui. Vamos cometer muitos erros. A justiça de Deus, ela não se manifesta dessa maneira, mas nós queremos muitas vezes colocar Deus dentro de um quadradinho, daquilo que nós entendemos sobre o que é justiça. A justiça do ponto de vista de Deus, Ele tem o poder de definir como Ele quer usar a sua justiça. E quando Davi fala assim, que a justiça ela se sobressai, é porque ele tinha a certeza de que ao confiar no Senhor, ao andar na verdade, comer, se alimentar da verdade, ao entregar o seu caminho ao Senhor, como o texto diz ali, ao fazer todos esses passos, ele sabia que a justiça de Deus se manifestaria sobre a vida dele. E aí o que eu quero trazer aqui para você, como um princípio, como um modelo, é o que está escrito em Romanos capítulo 5, verso de número 1. Romanos 5, 1. O texto diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, aí já foi para o 2, mas vamos ler, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleteia, volta no 1 ali para mim, por gentileza, no comecinho do 1, do 5:1, isso, obrigado. Justificados, pois, mediante a fé. Olha só como Davi entendia a respeito desse assunto. Quando no Salmo 37, o verso 3, ele começa dizendo, confia no Senhor. E Paulo, ao escrever, ele fala, nós somos justificados, pois, mediante a fé. É claro que Paulo vai pôr toda a sua tese, né, toda a sua defesa aqui em Romanos, a respeito da importância da justificação pela fé. Não dá para a gente ler e estudar o texto como um todo aqui, seria muito conteúdo. Mas você entende que a base é a mesma. Davi fala, eu preciso confiar no Senhor. Quando eu confio nele, quando eu ando na verdade, me alimento da verdade, quando eu me entreguei para ele aqui de tal maneira que eu me agrado dele, há alegria no meu coração por aquilo que eu tenho dele, e isso gera frutos em mim, então existe justiça.
Eu estou fazendo um paralelo aqui no pensamento de Paulo e na forma como Davi coloca a justiça no Salmo 37. Davi não conheceu a Cristo Jesus, pessoalmente pelo menos não. Ele provavelmente teve algo revelado sobre a vida dele, mas pessoalmente não. Mas ele entendia que para que a justiça sobressaísse sobre a vida dele, precisava haver confiança, precisava haver entrega, precisava haver alegria no Senhor, precisava haver um andar, um alimentar-se da verdade. Quando Paulo fala aos romanos, e ele diz, nós somos justificados mediante a fé, é a mesma coisa que Paulo está dizendo. Está dizendo, olha, você precisa crer naquilo que ele fez por você. E aí vem o meu pensamento, quando nós olhamos o aspecto da justiça do ponto de vista de Deus, justiça de Deus, ela exigiria uma condenação, o pecado deveria ser punido. Existem textos na Bíblia, né? Isaías, se eu não me engano, 59:2, se eu não estou enganado, fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Na Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então existe uma condenação. Porém, o pecado, ele exigia essa punição, mas Cristo sofreu essa punição. Cristo sofre a punição. E aí, então, isso gera um efeito em nós. Então, a justiça de Deus o pecado tem que ser punido. Em Cristo, ele aplica essa punição. E existe um efeito sobre nós, que é sermos justificados. A culpa precisava ser removida. O sangue de Cristo expia os pecados. O sangue de Cristo paga por esses pecados. Ele redime as nossas vidas dali. E isso faz com que nós sejamos purificados. A salvação, ela não era merecida pelos atos, porque ninguém conseguiu cumprir a lei. Cristo nos concede a sua justiça através da cruz. E a partir daí o efeito é que nós podemos acessar a salvação. Então existe um pecado que exige punição. Cristo expia os pecados. Isso sobre nós traz justificação. Nós precisamos aceitar e entender isso. Meu irmão, o ponto todo que eu quero trazer para você aqui é que se nós entendermos isso como uma verdade central nas nossas vidas, a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus muda. Eu trouxe um pequeno exemplo aqui do quanto o conceito humano ele está permeado dentro da igreja. E quando eu digo igreja, não estou dizendo de uma denominação, de um lugar, de uma pessoa, de um pastor, não. Do corpo de Cristo, de uma certa maneira. Quando as pessoas pensam assim, não, eu preciso fazer algo, eu preciso orar dessa forma, eu preciso jejuar. Se eu jejuar, eu vou alcançar. Quando nós colocamos isso na nossa mentalidade, nós estamos condicionando a que Deus só vai se mover se nós fizermos algo a favor dEle. Quando é o contrário, Ele já fez tudo a nosso favor. Mas nós precisamos entender e receber isso mediante a fé. Davi, visando isso, tendo uma visão a respeito disso, 1000 anos antes, ele fala, confie no Senhor. Confie no Senhor. Tenha a sua confiança colocada sobre Ele, se alimente da verdade, se agrade por estar nele, seja satisfeito por estar nele. E aí então vai haver frutos na sua vida, e a sua justiça vai brilhar. O que Davi estava dizendo é, eu não tenho capacidade por mim mesmo de cumprir todos os pré-requisitos e eu alcançar justificação. Era isso que Davi estava dizendo. E ele fala ainda, pare de se comparar com as pessoas. O outro texto que eu quero ler, Gálatas capítulo 2. Não tem como falar de justiça e não usar a carta de Gálatas. Aliás, uma sugestão que eu te dou, leia Gálatas, leia Colossenses, leia essas duas cartas aí com bastante frequência e intensidade. Gálatas capítulo 2, vou ler o verso de número 16 apenas. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Acho que a versão que eu li estava um pouquinho diferente ali. Então não existe maneira de você tentar colocar algo, incluir algo na sua vida que te leve a se aproximar de Deus. Só existe uma forma. Como eu li ali o Evangelho de Lucas 15, que o pastor ele vai atrás da ovelha perdida,
Não existe como a ovelha perdida ir atrás do pastor. Você acha, deixa eu fazer uma pergunta aqui num pensamento que me ocorreu. 100 ovelhas, uma delas se perdeu. O pastor, Jesus ele fala isso claramente, ele fala, o pastor deixa as 99 e vai atrás daquela perdida. Você acha que a ovelha, estar de joelhos, orando, gritando, clamando, para que o pastor fosse buscá-la, ia mudar a atitude do pastor? Honestamente, mudaria a atitude dele? Você acha que ela, pastando tranquilamente num campo bonito, que talvez ela tivesse se perdido num lugar bom, provavelmente ela deve ter caído num buraco, deve ter entrado numa fria, provavelmente. Mas você acha que isso muda a atitude do pastor? Você acha que ela berrar mais alto, né? Berrar não, né? Balir, né? Mais alto ou mais baixo, vai fazer com que o pastor ame mais ela ou menos ela? Você entende o que eu quero te dizer? Justiça é um movimento de Deus a nosso favor, independente daquilo que nós fazemos, independente de quem somos, independente de onde nós nos enfiamos, você vai ser alvo desta justiça, você é alvo dela. Não é a sua obra que vai te dar poder e força para se justificar, mas é o poder dele sobre você. Mas o que é que você tem que fazer? Como o próprio texto de Gálatas fala, nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. E isso precisa trazer uma mudança na sua vida. Do mesmo jeito que na semana atrasada, 2 domingos atrás, eu falei sobre a graça santificadora. O que muda as nossas vidas é nós entendermos quem nós somos. O Pio falou na segunda-feira aqui, uma boa parte de vocês estava aqui. O maior inimigo do ser humano não é Satanás. O maior inimigo do ser humano não é o seu concorrente ou uma pessoa que ele teve um problema no passado. O maior inimigo do ser humano é a falta de conhecimento sobre quem ele é. Porque se você não entende a justificação que veio sobre a sua vida em Cristo Jesus, você continua mendigando pão por aí, mendigando pão na internet de achar que uma oração ou uma leitura vai mudar a sua vida, mendigando o pão de pedir as coisas para as pessoas, achando que é o pastor que ao orar sobre você, ele vai mudar a sua vida, mendigando o pão de situações e circunstâncias que você coloca como sendo condicionantes. Se eu fizer tal curso, aí sim eu vou ser abençoado, aí sim eu vou conquistar algo. Mendigando o pão, literalmente pedindo e se vendo como vítima em todas as situações. Quando nós falamos sobre justiça, nós precisamos entender quem nós somos. E o desconhecimento sobre quem nós somos é o que nos prejudica, é o que nos afunda, é o que nos faz ficar presos. Coitado, eu sou um miserável, eu sou um coitado. Sim, nós nascemos em pecado, nascemos chafurdados, na lama, miseráveis mesmo. Mas em Cristo Jesus a nossa posição foi trocada, foi substituída. Nós fomos mudados. Jesus ele nos substituiu naquela cruz. Como eu falei, a justiça de Deus exigia que o pecado fosse pago. O pagamento do pecado é a morte. Porém, a morte foi aplicada sobre um homem, 2000 anos atrás. E há 2000 anos a humanidade tenta se justificar, tenta se auto-justificar realizando obras. E nós não podemos deixar que esses conceitos, tanto filosóficos quanto do direito, entrem nas nossas vidas. E entendermos que a justificação vem para nós não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que aceitamos. Mas essa justificação, ela causa em nós um efeito, que gera um fruto, que Davi expressou ali, ele satisfará o desejo do seu coração. Ali vai haver um fruto, quando você depositar a sua confiança em Cristo Jesus. Vai haver um fruto. E o fruto é a sua atitude, é o seu comportamento, é a manifestação de Deus sobre a sua vida. Gálatas 2 nos fala que não são as obras que vão nos justificar, não é o quanto você ora ou o quanto você deixa de orar, não é o quanto você jejua ou deixa de jejuar. Deus age com justiça ao punir o pecado, mas Ele fez isso na cruz. Deus age com misericórdia ao oferecer Cristo como um substituto para mim e para você. Deus age com graça ao oferecer a salvação de forma gratuita a todos aqueles que creem. E aí a cruz, ela é o ponto onde a justiça e o amor se encontram de forma perfeita. A cruz é o lugar onde Deus fala assim, aqui eu estou justificando
todo aquele que em Cristo crer. E aqui eu estou expressando o meu amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus está demonstrado na sua doação. Mas Deus, Ele deu para que nós pudéssemos ser perdoados. Vamos ler o 17, já que a Letéia pôs ali no telão. Para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meu irmão, você só vai alcançar a salvação se você entender a justificação. Não, eu estou colocando num condicionante aqui, talvez não deveria colocar assim. Mas você vai usufruir da salvação quando você entender a justificação. Você vai usufruir daquilo que Deus deu a você, quando você for realmente compreender, entender, aceitar, internalizar na sua alma, no seu espírito, especialmente no seu espírito, claro, mas você deixar que a sua alma se submeta ao modelo da justificação que Deus proveu para você, de você não precisar se justificar pelas suas obras. Ivo, então é muito fácil, é muito simples, basta eu crer. Basta você crer. Então as minhas obras vão continuar as mesmas. Se você creu e entendeu que Ele te justificou, as suas obras não continuam as mesmas. Não tem como, e é isso que eu tenho, essa tecla que eu tenho batido insistentemente. Não tem como nós permanecermos os mesmos quando nós entendemos o que Cristo fez por nós. O dia que você entender que o que Ele fez por você é muito maior do que aquilo que você pode fazer por Ele, e que não tem atitude sua que pague o preço do que Ele fez, você vai desistir de tentar se santificar por si mesmo, mas você vai entender que esse amor é tão grande, tão poderoso, que você vai preferir andar em retidão e em santidade, por causa daquilo que Ele fez por você. E se nós entendermos a justificação em nossas vidas, nós vamos colher vários frutos disso. Olha só o Salmo 37 novamente, vamos voltar a ele ali para que eu possa terminar. E eu quero ler aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes desse salmo, onde Davi usa a palavra justo, ou justificado, e o efeito que isso traz sobre a sua vida. O primeiro, verso de número 16, Salmo 37, verso 16, a palavra de Deus diz assim: mais vale o pouco do justo que a abundância dos ímpios. Meu irmão, a abundância que existe sobre a sua vida, ela é tão mais importante do que o dinheiro que o ímpio tem. Mas eu queria ter dinheiro para viajar, para fazer isso, para fazer aquilo. Aquilo que temos em Cristo vale muito mais do que aquilo que o mundo poderia nos dar. Davi, ele fala isso, ele deixa isso: mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. O verso 17: pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. Meu irmão, você enquanto justificado, você tem alguém que pode te sustentar, que é poderoso. Lembra daquela história de Moisés no monte, e Arão e Hur seguravam o braço dele, enquanto Josué no vale guerreava? Arão e Hur são homens, eles tinham força limitada, de vez em quando eles cansavam, o braço baixava. Quando o braço baixava, Josué perdia a batalha. Quando o braço levantava, Josué prevalecia na batalha. Você imagina o Senhor sustentar os seus braços? Ele não cansa, Ele não para, Ele não vai deixar de sustentar e suportar a sua vida. Se você entende a justiça, que você é justo, você vai entender que você é sustentado pelo Senhor. O verso 21, ele diz assim: o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, dá e se compadece e dá. Meu irmão, o justo, ele é abençoador. O justo é aquele que entendeu: eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não sou nada, tudo que eu tenho é e depende do Senhor. Então, como eu não tenho nada, aquilo que está nas minhas mãos eu posso usar para abençoar outra pessoa. Essa semana eu passei uma experiência engraçada, na terça-feira à noite. Dar uma carona para uma pessoa, e é uma pessoa que nós fizemos algumas coisas por ela aqui na igreja nas últimas semanas. Demos algumas ajudas. E aí, ele entrou no carro para eu levar ele num lugar. Tinha mais uma pessoa comigo. E ele perguntou assim: por que vocês estão sendo tão bons comigo? Eu não estou entendendo.
Eu parei para responder para ele, eu fiquei pensando, falei para ele honestamente, só tem uma coisa que eu posso te responder. Se eu conheci a Cristo Jesus e Ele mudou a minha natureza, eu posso dizer para você que é o único motivo que me faz fazer algo bom para você é porque é a minha natureza fazer algo bom para você. Você entende o que eu estou te dizendo? Não estou falando isso para que você fale, oh, o Ivo, que bom que ele é. Não. A pessoa, não sei se constrangida ou confusa, talvez mais confusa do que constrangida. Ele olhou e falou, por que vocês estão fazendo tantas coisas boas para mim? E aí eu falei, porque, a minha resposta resumidamente aqui é porque a nossa natureza é essa. Porque nós temos a natureza de Cristo. E aí eu aproveitei e falei isso para ele, falei, se você entender o quanto você é amado, você vai perceber que vale mais a pena você dar do que você ficar batendo nas portas e pedindo comida, pedindo ajuda, pedindo emprego, pedindo. Na face da terra, meu irmão, existem 2 perfis de pessoas apenas. Não é bons e maus. É aquele que abençoa e aquele que é abençoado. Existem pessoas que têm a possibilidade, a visão, a capacidade de enxergar que mais vale a pena abençoar do que ser abençoado. É aquele que precisa de alimento, precisa de comida, precisa de recurso, precisa de trabalho, mas ele não chega num lugar e vai dizer assim, olha, o que você me paga para eu fazer para você? Ele vai chegar naquele lugar e vai dizer assim, eu posso te ajudar e fazer algo por você? Você entende a diferença? O trabalho é o mesmo, a atividade é a mesma, a maneira de expressão é diferente. Então, verso 21 do Salmo 37, o justo sabe que ele recebeu sem merecer, e isso torna ele generoso em tudo que ele faz. O justo recebeu sem merecer, e isso torna ele generoso. Verso 25 do Salmo 37, fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O justo sabe que ele tem alguém que o ampara, e o Senhor não o abandonará o tempo todo. Você entende isso? Se você é justo, você recebe isso em você, e isso te dá uma certeza, te dá uma confiança, isso te deixa despreocupado. O justo, eu fui moço, Davi falando, não sou eu que estou falando, não, fui moço e agora sou velho, não, estou brincando. Davi que está falando aqui, estou só lendo o texto, aspas aqui para Davi, não, estou brincando. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Meu irmão, receba a justiça de Deus sobre a sua vida, eu tenho certeza que isso vai fazer com que você avance, com que você conquiste. O verso 29, ele diz assim, os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Através de Cristo somos justificados, mesmo não tendo direito a nada, nos tornamos herdeiros. Mesmo não tendo direito a nada, nos tornamos herdeiros. Nós somos herdeiros de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, herdeiros de tudo aquilo que Deus proveu para nós. Não pelo seu mérito, não pelo seu trabalho, não pelo seu esforço, mas porque Ele te ama, Ele te dá. O verso 30, da boca do justo procede sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. Os nossos lábios, eu gosto muito da expressão da boca do justo, ou da boca, porque a palavra de Deus em Mateus 17:34, se eu não estou enganado, fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E Davi, ele fala assim, da boca do justo procede sabedoria. Porque o justo tem confiança, o justo anda na verdade, se alimenta da verdade. Então, de dentro do justo há a justiça. A justiça é o amor de Deus, a justiça não é a equidade da filosofia, não é a aplicação da lei do direito. A justiça é o amor de Deus, é como Deus me vê. E isso é como eu olho as pessoas, como eu vejo as pessoas. Deus, Ele nos dá aquilo que tudo que Ele tem, e nós precisamos colocar isso dentro de nós, para que nós possamos também dar isso às outras pessoas. E aí, para finalizar, os dois últimos pontos que eu quero trazer, 37 e 32, o verso de número 32. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas mãos do perverso, não o deixará nas mãos do perverso, nem o condenará quando for julgado. Meu irmão, pense isso.
um tribunal, onde você vai ter que apresentar a sua vida. Eu quase peguei ontem, mas eu achei muito bobinho, e ele está em inglês e a legenda é muito pequenininha. Mas eu recebi um vídeo ontem e muito engraçado. Assim, muito engraçado, como se fosse assim uma comédiazinha. Aí uma fila de pessoas para entrar no céu. E aí um anjo lá com um cadernão, assim, com uma listona, né, ticando ali. Aí chega uma moça e ela entrega um arquivo, entrega uma pasta. E aí o anjo começa a olhar, fala, você fez isso, você fez isso. Daí ela fala, mas eu também fiz aquilo outro e tal. Ele fecha e fala, não é suficiente. Joga a pasta num cantinho ali e ela senta no lugar para esperar. E aí vem outro, vem uns 4 assim. E cada um põe as suas questões. Aí de repente chega um com uma pastona bem grande, assim, bem alta, e entrega. A hora que ele pega, o anjo pega e fala, complicado, hein? Daí a hora que ele levanta a cabeça e vê, Jesus chega do lado da pessoa e fala, ó, o pagamento dele fui eu quem fiz. E ele falou, Senhor, desculpe, eu não percebi. Joga aquilo ali numa outra pilha, num lugar lá que é tipo um descarte, e aí passa então a pessoa fala, pode entrar. E aí todos os outros sentados ali ficam indignados. E aí o anjo fala exatamente a respeito disso. A condenação não veio sobre aquele, porque o perdão do Senhor Jesus foi colocado sobre ele. Como eu falei, o sangue expiou os pecados. Então nós precisamos ter isso na nossa mente. Mas o videozinho é bem curtinho, mas é até bobinho, assim. Mas eu achei interessante. E eu recebi ele ontem, me mandaram ontem. Eu estava bem finalizando aqui, tinha feito uma revisão dos textos até, mas eu não quis incluir aqui para você ver. Mas é isso que nós precisamos entender. Davi tinha uma certeza. Ele fala, mas o Senhor não o deixará nas mãos do perverso, nem o condenará quando for julgado. E nós sabemos que Paulo expressa isso, né? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, isso não é motivo para você sair aí fazendo as coisas do jeito que você acha que deve fazer, não. Porque é aquilo que eu te falei, se você entendeu a justiça de Deus sobre a sua vida, você sabe que o amor dele é mais poderoso do que qualquer pecado ou qualquer tipo de prazer que você possa buscar ou possa intentar na sua vida. E eu finalizo aqui com o verso 39 do Salmo 37, 39 e o 40, os 2 últimos versículos. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza, é a nossa libertação, é a salvação. Ele é o nosso refúgio. Meu irmão, se você é justo, você pode ter a convicção e a certeza de que Ele é a sua fortaleza. Isso faz de você confiante, faz de você saber de que amanhã de manhã, segunda-feira, quando você for trabalhar, quando você for fazer qualquer atitude, atividade sua, na sua casa, com seus filhos, nos seus estudos, no seu trabalho, existe uma justificação sobre a sua vida. Você tem isso sobre você. Ele é o seu amparo, Ele é o que cuida de você, Ele é aquele que te fortalece. Como eu li aqui, você tem tudo por estar em Cristo Jesus. Você é sustentado pelo Senhor, você é generoso porque você recebeu dEle, você é amparado por Ele, você é herdeiro dEle, você foi transformado pela justiça, você não é condenado, e Ele é a sua fortaleza, é a sua libertação, é a sua salvação, Ele é o seu refúgio. Quando nós entendermos justiça, nós conseguimos usufruir desses benefícios. Às vezes isso acontece, um cristão vem por uma conversa, vem por um aconselhamento, fala, por que fulano tem, eu não tenho, por que eu sofro? Porque muitas vezes nós não entendemos de justiça. E você está dizendo que Deus foi mais justo com outro e menos justo com ele? Não, simplesmente porque a pessoa vive numa comparação, e ela não entendeu o quanto ela é justificada, e ela fica através de alguns atos, de alguns comportamentos, de algumas atitudes, se comparando. E é o que Davi começa esse salmo dizendo, não olhe para aquele que é bem-sucedido, não se concentre lá, confie no Senhor. É o que Paulo escreve aos Romanos e aos Gálatas no texto que eu li, a sua justificação vem pela fé. Vamos ficar em pé, que você possa levar essa palavra, que você possa levar esse princípio, que você possa deixar isso entrar na sua alma, no seu espírito, de uma maneira poderosa, a ponto de transformar a sua vida, de você olhar para Deus e dizer, Deus, obrigado, eu sou justo,
Eu fui justificado pelo Senhor, o Senhor me tornou justo. E eu quero usufruir disso. Pai, eu quero orar aqui. E eu quero declarar sobre esses irmãos que estão aqui conosco hoje, participando deste culto, participando deste tempo, que estão aqui nos assistindo pela internet de alguma forma, estão nos acessando. Pai, que em nome de Cristo Jesus, nós possamos usufruir da justiça que Cristo conquistou naquela cruz. Pai, nós deveríamos ter morrido com Ele ali, ou ter morrido no lugar dele. Nós deveríamos ser mortos por causa do pecado que estava em nós, habitando em nós, na nossa natureza caída. Mas Cristo Jesus se sacrificou, entregou a sua vida para nos substituir. E nós precisamos, Pai, compreender a grandeza, a profundidade, o tamanho, a força que esse gesto tem. E nós precisamos, Pai, receber essa justificação em nós. Precisamos usufruir dela, usá-la como uma herança que temos. Precisamos viver como justos sobre a face da terra, tocando a vida das pessoas e ministrando o Teu amor, o Teu poder sobre elas, tocando a vida das pessoas para abençoá-las. Pai, nós queremos ser abençoadores. Para isso nós precisamos ser justos. E somos justos em Cristo Jesus. Cristo deu tudo que Ele tinha, tudo que Ele era, para nos libertar e nos salvar. E nós queremos transmitir, ou queremos receber em nós e transferir esse DNA nas pessoas que estão ao nosso redor. Pai, um DNA de amor, que doa, que entrega. Pai, como o teu texto dos Salmos nos diz ali, que o justo, ele dá, ele se compadece e doa, ele entrega, ele abençoa, porque ele entendeu que por ele mesmo ele não tem nada, ele não tem força, ele não tem poder, ele não é merecedor, mas ele recebeu gratuitamente, um dom gratuito. Então, Pai, que a nossa consciência possa usufruir disso. Somos abençoados pelo Senhor, mesmo sem merecermos. E que isso possa transformar o nosso jeito de agir, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu declaro que ao longo dessa semana, desses próximos dias, nós vamos usufruir disso, usufruir dessa justiça que vem através de Cristo Jesus. Seremos sustentados pelo Senhor, seremos generosos, seremos amparados, veremos a herança do Senhor sobre nossas vidas, seremos transformados, não seremos condenados, não nos colocaremos numa posição de condenação, e veremos que o Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. Esses benefícios da justificação estão sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, e que nós possamos, Pai, com a graça do Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus, com a comunhão do Espírito Santo, que nós possamos vencer ou avançar nos próximos dias com essa convicção, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Permaneça abençoado. Vamos louvar ao Senhor porque Ele é digno. Como entender ter dado a vida por mim? Me amaste por muito tempo buscando e não encontrei algo assim. Olhar em teu amor está bem fundo, no fundo junto a ti. Medo não tenho, comigo estás, Jesus me leva além. Vou respirar bem fundo, então está em ti pra sempre, dedicado somente a ti. Mergulhar em teu amor está bem fundo, no fundo junto a ti, tão profundo. Como entender ter dado a vida por mim? Me amaste por muito tempo buscando e não encontrei algo assim. Mergulhar em teu amor está bem fundo, no fundo junto a ti. Oh, medo não tenho, comigo estás,
Jesus me leva além. Vou respirar bem fundo, então estar em ti pra sempre, dedicado somente a ti. Mergulhar em teu amor, estar bem fundo, no fundo junto a ti, tão profundo. Eu confio em teu amor, não há medo ou pavor, ancorado estou, eu vou mergulhar, então me leve, não há mais condenação, no profundo vou estar, ancorado em teu amor, vou mergulhar, então me leve, eu confio em teu amor, não há medo ou pavor, ancorado estou, eu vou mergulhar, então me leve, não há mais condenação, no profundo vou estar, ancorado em teu amor, vou mergulhar.